Olá pessoal, aqui quem fala é Beni, eu sou responsável pela gestora da Auris e estou aqui com o Gabriel da Vinci Partners. Não vou me atrever a falar o sobrenome que a gente já treinou aqui, até agora não consegui. Gabriel, muito bem-vindo, obrigado aí pela presença e hoje o nosso papo é sobre Private Equity aqui no Brasil. Não, Beni, super obrigado pela oportunidade, muito bom estar aqui com vocês. Meu sobrenome é Felsenschwalb. Não vai funcionar. Pois é. É longo, sofro com isso desde pequeno e já passei isso para meus filhos. Mas, enfim, como o Beni comentou, eu sou sócio da Vinci, né? Estou na Vinci desde o início. Na verdade, estou na Vinci desde a pré-Vinci. Eu já conto para vocês um pouco da origem toda da história. Enfim, prazer estar aqui. O que acho bacana falar um pouco sobre a gente, né? Hoje, enfim, a Vinci é uma empresa listada na Nasdaq, a gente tem 62 bi de reais sobre gestão, mas tudo começou há bastante tempo atrás, né? A gente começou ainda debaixo do Banco Pactual, né? Não sei se todo mundo conhece essa história, mas a gente, na verdade, o Pactual, já desde os anos 80, quando foi fundado, teve vários times de liderança. O último time de liderança era basicamente o Esteves, né? Que hoje ainda é uma figura muito pública, o chairman da BTG Pactual, e o Gilberto Sayão, que é o nosso chairman da Vinci. Os dois eram sócios em partes iguais, controlavam o banco. E lá no início dos anos 2000, eles tomaram a decisão do Esteves focar no banco de investimento e o Gilberto tocar o que a gente chamava na época de PCP, Pactual Capital Partners, que era a área de investimentos proprietários do banco, que basicamente estava investindo em ativos líquidos, diversificando o portfólio dos sócios do banco, e começou uma prática de investimento em economia real, né? Um pouco imobiliário, mas muito de private equity, né? O que é private equity? É você investir em empresas de capital privado, empresas que não têm ações listadas, não estão disponíveis ao público investidor em geral, para você ou consertar aquela companhia se ela tiver algum problema, ou o que a gente mais gosta de fazer, que é impulsionar o crescimento da empresa. Você trazer gestão, trazer processo, trazer gente, capital, obviamente, né? Melhorar a tomada de decisão, melhorar a governança, colocar as empresas em outro patamar. Eu já falo um pouco sobre em que tipo de situações a gente faz isso. Mas só voltando para a história da Vinci, lá nos idos de 2008 teve a crise global, né? O UBS, que tinha comprado o Pactual, né? Acho que eu pulei essa parte, em 2006 o Pactual foi comprado pelo UBS, e a área de private equity foi segregada, né? Ela não foi comprada pelo UBS, a gestora sim, mas os fundos não. E logo depois veio a crise. No desenrolar da crise, o UBS teve que vender ativo no mundo inteiro. Em 2009, o pessoal que tinha montado a BTG com o Esteves recomprou o banco, montou o que hoje é a BTG Pactual, e outros grupos se formaram a partir disso. O maior deles foi a Vinci, que a gente fundou em 2009. Sempre com o princípio de tratar o nosso capital dos sócios assim como a gente trata o capital dos clientes, né? Então a gente tem uma máxima que sócios são clientes são sócios, então está todo mundo nos mesmos veículos, pagando a mesma taxa, exposto ao mesmo risco, é um alinhamento total de interesse. A gente começou com os 4 bi de reais mais ou menos, ali em 2009, e aí começou. Captamos nosso segundo fundo de private equity, começamos a captar outras estratégias. Hoje estamos com esses 62 bi, aí já terminamos de investir nosso terceiro fundo de private equity, montamos a área de imobiliária, que muita gente conhece aí, né, de Listado em bolsa, vários fundos, né, né? listados. Montamos de infraestrutura. Fundo de infraestrutura, fundo de crédito, fundo de ações. Temos uma área de soluções de investimento para institucionais, enfim. Uma área bem diversificada. É uma empresa completa em termos de investimentos, ainda mais no lado alternativo. Sim. Né? E o seu foco é principalmente em private equity. Exato. Né? Onde hoje você correge da área de private equity. Conta um pouco da história desse lado de private equity, né? Assim, alguns investimentos, para poder explicar um pouco o que é a tese de vocês, Perfeito. Como vocês trabalham. Da onde que surgiu essa vontade, né? Lá do Gilberto lá atrás, e que a gente continua tocando desde então, foi da visão de que a economia brasileira é grande, né? A gente tem um mercado doméstico, né? Estamos falando de 220 milhões de pessoas. Agora a gente tem muitos setores fragmentados, né? Setores que as empresas têm um tamanho subótimo. Setores que podem ser consolidados, empresas que podem ser melhoradas, você pode ter mais produtividade, mais eficiência com investimento, gente, processo, sistema. Então, dessa visão, a gente
investe há 20 anos e acha que tem mais oportunidade pelos próximos 20, 30 anos, porque de fato tem muito empresário bacana no Brasil, muito empresário interessante, mas que toca empresas que não estão no tamanho que elas poderiam estar. Então, o nosso trabalho é encontrar, primeiro, setores que a gente acha que vão crescer mais do que a economia, depois, empresas nesses setores mais interessantes do que outras, né? Empresas que têm algum diferencial, né? De gente, de forma de trabalhar, de produto. Desenhar essas oportunidades com esses empresários. Né? O que a gente mais faz é nos associar a empreendedor para impulsionar o crescimento. Desenhar esse negócio, como que o dinheiro vai entrar, em que condições, desenhar essas regras, né? Que expectativas tem de cada lado, que fronteiras que a gente não cruza, como é que a gente vai trabalhar junto em sociedade. Sociedade é complexo, né? Tem que saber montar a sociedade. Tem muita gente que se lasca, né? Montando sociedades erradas ou com as pessoas erradas. Então, montar sociedade é um negócio complexo. E depois, de fato, atrair o talento e fazer o negócio crescer. O nosso histórico é um histórico de 46% de retorno líquido para o nosso cotista. Tá? Estamos falando de 65% bruto e 46% líquido para o cotista ao longo desses quase... Isso TIR, né? TIR. Retorno ao ano ao longo desses quase 20 anos. A gente já investiu mais de 6 bi de reais, já devolveu mais de 7. Então, a gente já devolveu mais de capital do que a gente já investiu. A gente é dos poucos grupos no Brasil que tem essa marca. Com isso, a gente consegue atrair capital essencialmente institucional estrangeiro, né? Ainda é a nossa maior fatia. Estamos falando de 60%, 70% do capital que a gente investe é institucional global. O resto depois é institucional local ou famílias, né? Varejo local, mas o grosso ainda é o estrangeiro, que acaba nos comparando com o mundo os inteiro. Os principais fundos, né? Então, e a nossa prática, nosso histórico, mais os nossos processos, é o que nos permite renovar essa confiança fundo a fundo para a gente conseguir... E quando vocês entram numa empresa, né? Assim, acho que existe um processo aí de tese, né? A gente vai explorar isso olhando um pouco o que vocês estão vendo para frente, que vocês fizeram nesse fundo que vocês finalizaram o investimento agora. O fundo 3. Fundo 3. Mas quando vocês entram numa empresa, vocês... O que é tamanho de cheque? Como é que vocês mencionam isso? E até mesmo o tamanho que vocês vão ter na empresa. Vocês têm que ser majoritário, não precisa... Vamos lá. O nosso cheque médio, a gente investe entre 300 a 500 milhões de reais por tese. Tá? Isso não quer dizer que eu vou ter que desembolsar isso de uma vez. Tá? Teses em que eu entenda que eu posso ir alocando capital no tempo, seja porque eu vou financiar fusões e aquisições ao longo do tempo, eu posso ir mais devagar no início. Mas a gente tem que entender que a gente vai alocar ali 300, 500 milhões de reais naquela tese. Tá? Porque os fundos são fundos que normalmente têm um tamanho aí de $1 bi. Tá? Esse é o fundo típico que a gente levanta. E a gente faz aí uns 9, 10 investimentos por fundo. Tá? Então, por isso que o tamanho é mais ou menos esse. Então, a gente preferencialmente é investidor de controle. Tá? Por vários motivos. Tá? Primeiro porque, normalmente, a transformação operacional que a gente precisa empreender na empresa é grande. A aceleração é muito grande. Então, estamos falando de levar o Burger King de 100 lojas para 1.000 lojas. Estamos falando de levar a Uniaselv, que hoje é Vitro, listada na Nasdaq, estamos falando de levar de 48 polos de ensino para 2.000 polos de ensino. Isso tudo em horizonte de tempo de 4, 5 anos. Estamos falando de Avera, nossa empresa de fibra ótica do Fundo 3, estamos falando de ir de 120 mil assinantes para 800 mil assinantes, de 39 cidades para 200 cidades no Brasil, também em 4 anos. Então, assim, um processo de crescimento acelerado que a gente promove nas companhias. Sempre empresas que já têm algum resultado, né? Então estamos falando de empresas aí que geram seus 40, 50 a 100 milhões de resultado, mas que com capital, atração de talento, processo, investimento, elas vão conseguir multiplicar. Tá? Tipicamente, né, a nossa história média é um crescimento de 3 vezes a receita e mais ou menos um pouquinho mais de 3 vezes o lucro. No Fundo 3 a gente está até melhor. O Fundo 3, no agregado, a gente tem crescido 42% ao ano a receita
e 47% ao ano o EBITDA do portfólio agregado. E você diria que o que essas teses têm em comum é justamente esse crescimento inorgânico, vamos achar assim, né? Ou via aquisição, ou abrindo novas lojas, que é o caso do Burger King, não necessariamente. Depende de cada tese. Tá? Nisso a gente é bem pouco dogmático. Tem teses que vão ser crescimento orgânico, que foi o caso do Burger King, tem sido o caso da Domino's. A gente também é master franqueada da Domino's Pizza no Brasil. Tem sido o caso do Age, nosso banco digital. O Age, o crescimento é 100% orgânico e é um crescimento absurdo. A gente foi de 2,2 bi de carteira de crédito quando a gente entrou lá para mais de 10 bi no fim do ano passado. Tá? Então, assim, é um banco que está crescendo muito a sua carteira de crédito com lucro. Né? A gente entregou só no passado mais de 100 milhões de lucro. Não, é que tem alguns investidores que não se ligam tanto nisso. A gente é investidor de fundamento. Tá? Nosso primeiro mandato é não perder. A primeira coisa que a gente olha é não perder capital. Depois, como crescer. Parece engraçado, né? Você fala, não, mas você está falando de crescimentos tão superlativos, vocês devem tomar muito risco. Não, assim, a gente toma muito risco, a essência do nosso negócio é tomar risco. Mas são riscos controlados, mapeados, e um dos riscos que a gente não corre é risco de adoção de modelo de negócio. A gente não faz venture capital. Sim, né? perfeito. Que é assim, deixa eu ver se esse novo modelo de negócio cola. Isso aí é um outro tipo de forma de investir que, ótimo, dá para você ganhar dinheiro com isso, mas tem que estar combinado com o teu cotista. Né? O teu passivo, de quem você levanta capital, tem que saber que tipo de estratégia você vai tocar. Até porque a gente tem total discricionalidade. Né? O nosso comitê de investimento é quem decide que investimentos fazer ou não fazer. O cotista que nos acompanha não tem. E aí, aproveitando até para entender um pouco a cabeça de vocês, tipicamente, o que seria a média? Tipo, você investiu, no caso, numa empresa X, vamos supor, Burger King. Perfeito. Né? Quanto tempo você fica com esse investimento na carteira até você considerar que amadureceu? Perfeito. Né? A gente chama de holding period, né? O tempo que a gente fica com o ativo. Holding period média é 5 anos e poucos meses. 5 anos, arredondando. O que não quer dizer que vai ser sempre assim, né? Já teve casos da gente sair, teve investimento no nosso fundo 1, que a gente ficou 8 meses, porque era um pre-IPO, que a gente teve a sorte de fazer o IPO em 8 meses e saiu. E agora isso aí dificilmente vai acontecer de novo. Já teve nosso melhor investimento, que foi a Equatorial Energia, onde a gente multiplicou nosso capital por 20. Tá? A gente botou 1, tirou 20. A gente ficamos lá 12 anos. Tá? E o grosso da questão de valor foi no início, depois a gente teve outras oportunidades de criar valor. A gente comprou o nosso sócio lá na época com o dinheiro alavancado, então isso impulsionou ainda mais o retorno, enfim. Tem várias fases dentro do investimento, foi realmente uma história de muito sucesso. Então, assim, em média, quando a gente pensa no investimento, a gente está sempre olhando um horizonte de 4, 5 anos. Tá? Que é o tempo que você tem por uma transformação cultural acontecer e se sedimentar. Né? Você está montando um time novo ou complementando um time existente com gente nova, você está botando capital para trabalhar, então seja expansão de loja, nos casos orgânicos, como você comentou, seja fazendo M&A, né? Comprando empresas, como é o caso da Vero. Na Vero foram 18 aquisições, tá? A gente comprou 18 empresas para montar o que a Vero é hoje, então também essas integrações tomam tempo e o tombamento da marca e etc. E tal. Então, é muito caso a caso. Tá? Mas a gente tem um produto que nos permite ficar aí 10 anos no investimento, que é o horizonte do fundo, mas o nosso prazo médio é 5. Tá, legal. E aí, aproveitando até o gancho, você falou de Burger King, Vero, o que você acha, qual que foi o case? Você falou que o Equatorial foi 20 vezes, né? Você escolhe agora o case, né? Assim, quando você fala, esse case foi acertado, é uma história boa de se contar, o motivador de vocês terem entrado, o que vocês fizeram e como é que foi a saída? Bom, falando de saída, posso te falar um pouco da Equatorial e vou falar um pouco do case da Vero, que a gente não saiu ainda, mas acho que é um case mais atual, mas que ilustra bem o que a gente gosta de fazer e como a gente gosta de trabalhar. A Equatorial foi um investimento que a gente fez num cenário econômico muito parecido com o de hoje, né, que foi ali 2004. Então, estamos falando de ambiente de juro alto, incerteza global, né, a maravilha da renda fixa, que na nossa visão é a melhor hora para você alocar em alternativos. Tá? A alocação em alternativos sempre vem da montagem de um programa de investimento, não é uma coisa pontual. Você não vai botar no dinheiro hoje e ganhar amanhã. Tem que ser um pedaço do teu portfólio para o longo prazo, sem liquidez. Agora, você tem que saber também
a hora certa, né? Não adianta você querer montar o teu portfólio de alternativos quando está tudo na máxima. Não dá para você investir 100% do seu dinheiro a CDI a 2%, né? Exato. Então, ambientes como esse, para a gente, é até meio contra-intuitivo, mas são os ambientes melhores para você alocar capital. A gente já vai explorar esse tema para frente. Mas então a Equatorial era muito esse momento. A Equatorial começou comprando a distribuição de energia no Maranhão, era a Semar, né, a Companhia Energética do Maranhão, uma empresa que, apesar de monopolista, né, ela tinha o monopólio da distribuição elétrica, uma empresa que estava quebrada. Tá? Então, foi um leilão, a gente entrou lá, negociou com os credores novos termos para a dívida, colocamos, né, capital para trabalhar, sentamos com o regulador, mostramos o nosso plano de trabalho, mostramos o quanto que a gente ia focar em qualidade, né, que a gente não enxergava aquilo como um play financeiro, a gente entendia aquilo como uma plataforma de crescimento. Com isso, a gente conseguiu também demonstrar, né, o tratamento regulatório correto do preço, da tarifa. Então, a gente conseguiu equacionar uma história que estava muito largada, né, era um antigo controlador americano que tinha deixado realmente a empresa meio largada, tanto com um dos piores índices de qualidade do Brasil, quanto também na relação com o regulador, né, a ANEEL. A gente acabou multiplicando o resultado operacional da Equatorial por 16 vezes. Tá? Então, assim, se você pensar, você ganhou 20 vezes o capital, mas o grosso do que a gente ganhou foi realmente resultado. Crescimento operacional mesmo, não foi compressão de múltiplo. Exato, né? que é o nosso histórico é esse, tá? 90% do nosso histórico vem de geração de resultado e 10% vem de múltiplo, que é você vender mais caro aquilo que você comprou, entre aspas, barato. Tá? Então, mesmo a Equatorial, que foi um retorno absurdo, o grosso da história veio de crescimento operacional. E lá a gente fez a IPO e acabou saindo. Tá? A empresa depois da gente só cresceu, né? Adquiriu outras operações, Pará, Piauí. Que o IPO não é um fim da linha para vocês. Exato, né? Não, o IPO é initial, né? Initial Public Offering, quando você começa a tua vida pública. Acho que um grande ativo nosso é de ter reputação também no mercado, de construir bons ativos e levar esses ativos ao mercado. Né? Então, estamos falando da Equatorial, do Burger King, da Vitro, da própria 20. Então, assim, são histórias que têm um início, né? Elas têm uma vida privada e depois vão ter uma vida listada. Deixa eu dar um exemplo da Vero, que é uma coisa mais recente. Tá? E acho que isso pega um pouco legal com a tua pergunta original sobre o processo de investimento. Tá? A gente gosta de, como eu falei, selecionar temas, né? Temas setoriais. A gente vinha querendo investir em conectividade, em dados. A gente, lá ali 2016, 2017, muito antes de pandemia, era muito mais em função de nuvem, Netflix e tal. A gente estava vendo que o consumo de dados estava crescendo no mundo inteiro, no Brasil não era diferente. E procuramos onde investir. A gente primeiro tinha uma visão de atacado, né? de wholesale, de dados, mas acordou para o fenômeno do varejo, da banda larga residencial. A banda larga residencial no Brasil, o mercado estava sendo tomado de assalto por pequenos provedores que estavam conquistando, em especial, o interior do Brasil. Eles estavam consumindo todo o crescimento da banda larga. As grandes telcos, né, a Vivo, a TIM, a Claro, a Oi, elas continuavam presentes nas grandes cidades, mas não estavam capturando esse crescimento nas pequenas, e aquelas que tinham par de cobre, uma Oi ou uma Telefônica no interior de São Paulo e tal, estavam perdendo esses clientes, porque a banda larga que eles conseguiam vender no par de cobre não era uma velocidade, já não atingiu o que o cliente queria. E você pensa, o cliente no interior, né, se você pega uma cidade que não tem um shopping center, que não tem um cinema, não tem um estádio de futebol, o valor da banda larga para o entretenimento é maior ainda. Né? E a qualidade do Netflix que você quer assistir não muda com o teu CEP. Né? Não é porque você está em São Paulo, em Brasília ou no Rio que você vai querer ter uma internet melhor. Né? Tem espaço para você vender um produto de qualidade no Brasil inteiro. E esses pequenos estavam vendo isso. Então, eles estavam muito próximos do cliente, um ótimo serviço, ótimas velocidades e um ótimo atendimento. Só que na nossa visão, não fazia sentido nenhum um setor tão fragmentado, né? Um setor, tão intensivo em capital, ser tão fragmentado.
tinha que ter uma consolidação. Só que a consolidação é feita por alguém. A gente falou, vamos ser um agente. Até o momento não tinha ninguém ainda consolidado. Exato. Foi um momento que até surgiram outros fundos com a mesma tese. Exato. Né? A gente não foi o único a enxergar isso. Mas acho que vocês foram o primeiro. Acho que você posso estar enganado, mas enfim. Enfim, também... Isso não importa. Exato. A paternidade não vem ao caso. O que importa é a execução. Montamos a Vero em janeiro de 2019, comprando 8 pequenos provedores. A gente manteve os sócios minoritários os sócios originais como nossos minoritários. Tá? Eles continuaram lá com aproximadamente 35% da empresa. Montamos um novo time e a gente criou a nova marca, uma nova cultura, integramos essas 8 empresas. Depois a gente entrou numa campanha de crescimento, primeiro em novas cidades, aceleração de vendas, depois comprando outros provedores, compramos outros 10. Aí de Minas a gente passou a entrar no Sul e agora recentemente no Centro-Oeste também. Então a gente hoje está em 6 estados, 5 estados do Distrito Federal e crescendo. E aqui o ganho de escala é principalmente na administração da empresa, imagina. Não Onde só, que é o ganho não de escala? A gente teve um ganho de escala em conectividade absurdo. Só no primeiro ano a gente ganhou 5 pontos de margem EBITDA só de ligar essas 8 empresas em Minas, que eram relativamente próximas, né? Nem todos os municípios eram contíguos, mas eram 39 municípios que eram próximos, mas cada um deles comprava internet no atacado em separado. A gente primeiro começou a fazer a compra conjunta, então já teve um ganho de volume. Sim. E depois a gente investiu no que a gente chama de backbone, né? que é um anel de fibra que ligava esses 39 municípios ao Rio e a São Paulo. Então, porque em telecom você sempre tem que ter redundância, né? Sempre tem que ter você não pode ter só uma porta, um lado de acesso, que se um corta, você perde o sinal, você tem que ter 2. Né? É o famoso quem tem não tem nenhum. Né? Então, a gente juntou essa demanda toda com esse backbone e só nisso a gente conseguiu, mais a negociação em conjunto, 5 pontos de ganho de margem. Enfim, fora unificar a administração, fora você ter melhor capacidade de negociação com o fornecedor. Então, assim, fornecedor de equipamento vendia picado para todo mundo, agora a gente faz uma compra conjunta. Serviços também, a gente coloca muito serviço em cima. Você pode fazer o bundling do serviço. Exatamente. Né? Então, a gente vai negociar com Globoplay, vai negociar com HBO. Essa negociação ela é muito melhor quando você está representando um pool muito maior de assinantes. Então, assim, essa empresa, as 8 juntas, faziam 54 milhões de EBITDA. Tá? Ano passado, a Vero fez 358. Tá? Então, estamos falando de uma aceleração... 358 de EBITDA. De EBITDA. Tá? Então, assim... É pouca coisa, né? Pouco crescimento. É 6 vezes. Um crescimento absurdo, em pouco tempo e com uma tremenda qualidade. A gente hoje está vendendo das melhores internet do Brasil. Eu acho que tem chance na próxima revisão da Anatel a gente até tem uma surpresa boa. Eu fico aqui em São Paulo e minha internet é uma porcaria. Então, quando você chegar aqui, me avisa, tá? Então, a nossa venda média hoje, tá? Eu não estou falando da internet do nosso portfólio. A venda média para o cliente novo que a gente faz já está acima de 500 megas. Pô, impressionante. E a nossa internet média é uns 300 e pouco. Legal. Então, assim, tanto a Equatorial quanto o Vero são 2 histórias muito bacanas onde a gente está tendo muito ganho financeiro, mas também trazendo muita qualidade na ponta. Porque, de novo, se a gente trabalha com fundamento de resultado e não com comprar barato e vender caro, né? Se vem do fundamento, tem que vir também do cliente, da satisfação. Tem que ter qualidade para o cliente que está satisfeito. Exato, senão você não tem resultado. Né? O cliente E nesses 2 casos, legal que a barreira de entrada é um monstro. Sim, né? Uma vez que você sim. consolidou a troca, é muito difícil. Então, Exato. Isso aí é uma tese muito boa. Exato. Então, assim, são histórias que nos enchem de orgulho porque são histórias em que a gente conseguiu ir bem, fazer o bem, né? Atender bem nossos clientes e dar sequência. E aí aproveitar esses últimos 5, 10 minutinhos que a gente tem de papo. Você falou, cara, juros altos no Brasil, é um bom momento para investir, mas é um país que, além de ter juros altos, e hoje os clientes, obviamente, preferem os ativos isentos, renda fixa, que são papai com mamãe, né? Por que alguém deveria investir num private equity, que por natureza tem risco, Sim. equity num país com juros altos e com uma volatilidade política, né, grande. E esse é o Brasil que eu conheço a minha vida inteira, né? Então não sei se isso muda. Eu acho que essa volatilidade é inerente, acho que realmente, enfim,
seria ingenuidade nossa ter uma tese de investimento lastreada em não... política, né? Em política, exatamente. A gente tenta ficar longe de política. Né? Então, setores... Até Equatorial, por exemplo, até um dos raros exemplos de setor regulado, né? Porque mesmo a Vero, que tem a regulação da Anatel, a regulação de banda larga é muito light, enfim, não é uma concessionária, então a Anatel nem entra muito. Por que investir em private equity? Primeiro que, na nossa opinião, esses juros não vão ficar assim para sempre. Tá? Segundo que, nesse momento de volatilidade, é que surgem essas excelentes oportunidades. Tá? E terceiro, que é um ativo que deveria compor a carteira do investidor. Tá? Eu acho que você, preponderantemente, vai ter renda fixa, você vai ter fundo imobiliário, aí você vai ter um pouco de ação, vai ter um pouco de multimercado, mas se você está mirando acumulação de patrimônio de longo prazo, você tem que ter alternativo na carteira. Aí você vai dosar o tamanho e a velocidade que você vai montar esse programa. Tá? Agora, a lógica dos endowments, né, que são, né, cotistas nossos importantes, os fundos de pensão e tal, a turma tem 10, 15, 20% de alocação em alternativos. Tá? Tem alguns que tem até mais. Tem mais, né? Eu acho que o de Stanford foi precursor nisso, ele tem muito mais, inclusive. Exato. Yale, Harvard. Yale, não foi Stanford, desculpa. Então, então, assim, você ir montando uma carteira de alternativos toma tempo, é importante, você não deveria fazer tudo isso de uma vez, você deveria fazer isso com vários gestores, em estratégias diferentes, em safras diferentes. Tá? Então, eu acho que deveria compor tua carteira num percentual que você tem que ir aos poucos né, ganhando conforto, mas para você ter retorno no longo prazo descorrelacionado, né, porque o nosso retorno não tem correlação com renda fixa, nem com bolsa. Né? O nosso retorno ao ano médio é 57 pontos acima do Ibovespa, o retorno bruto, né, comparando bruto com bruto. Então, assim, é um retorno muito acima porque a gente está investindo em oportunidades que não estão disponíveis no mercado, estão desarbitradas. Tem pouca competição também por esses ativos, né? 2/3 dos negócios que a gente faz são oportunidades exclusivas. São negociações que a gente faz com o empreendedor em que a gente está concorrendo com o empreendedor não querer fazer negócio. O preço não está legal, ou não gostei desse sócio. A gente dificilmente entra em leilão, onde o retorno vai embora no preço. Tá? Então, assim, compõe portfólio, o CDI vai cair e é a hora de... Assim a gente espera, né? Vai cair. Assim, esse juro real é insustentável. Sim, ele vai cair. Essa a gente está de acordo. E aí a última perguntinha, prometo que é a última. O que você acha que vão ser os temas de investimento olhando para os próximos 10 anos do Brasil, né? Independente de governo? A gente olha tema e olha setor. Tá? Então a gente olha alguns temas que são transversais, como envelhecimento da população, digitalização, busca por conveniência, bem-estar. Né? São alguns temas assim que acabam pegando vários setores. E dentro dos setores, a gente gosta muito de saúde, educação, serviços em geral. Tá? E dentro do serviço você tem serviços financeiros, TI, telecom, serviços corporativos. A gente olha bastante para a cadeia do agro também. A gente não pega risco de commodity, mas pega as empresas... Indústria relacionada a agro. Isso. Né? Prestadores de serviço para a agro, prestadores de serviço para outras cadeias relevantes também. Mas essas são as principais setores que a gente tem olhado. Não, legal. Gabriel, acho que o nosso tempo acabou. Cara, queria te agradecer imensamente. Agradecer o Felipe que está aqui do lado escondido, que viabilizou esse papo. Não, né? Foi ótimo. E aqui, muito feliz de recebê-lo, uma honra. Sempre que quiser. E vamos manter aí canal aberto para a turma que sempre escuta vocês. Tá ótimo. Legal, obrigado, gente. Tchau, tchau. Até logo.